Tricotar. Oferecimento. Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Clínica Mitra, a melhor equipe de medicina integrativa. Referência em terapias injetáveis e hormonais. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 5 da tarde, um programa inédito para você aqui na TV Cultura Litoral. E no programa de hoje nós vamos falar sobre emagrecimento, processos reais de transformação. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando o Tricotar de hoje falando sobre um assunto que eu tenho certeza que interessa a maioria das mulheres. Mas antes da gente começar, deixa eu apresentar as minhas convidadas e o meu convidado de hoje. Começando aqui, ó, do meu lado direito, Luciana Kirsten, nossa nutricionista. Seja bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Empolgadíssima com o programa de hoje. Certeza que vamos ter muita troca com o doutor aqui e já ansiosa para trocar. Eu tinha certeza que ia ter muita troca entre vocês também. Sem dúvida, animadíssima. Nossa convidada de hoje também, Madame Retratos, que é a nossa fotógrafa. Seja bem-vinda. Obrigada, Van. Madame está num processo aí também, né? Isso, eu quero aprender muito nesse programa de hoje. Maravilha. Nossa tricoteira expert de hoje, Maíra Saíta, que é a nossa contabilista, advogada, e tem uma história muito interessante para contar e mostrar pra gente, né? Tenho. Hoje a história diz muito sobre a trajetória da minha vida e junto da minha carreira também, porque tudo conta, tudo influencia. Maravilha. Então, ó, o nosso convidado de hoje é o Dr. Marcelo Bechara, que ele é médico que transforma vidas com emagrecimento, ex-obeso, que hoje ajuda pacientes a perder peso com eficácia. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço, animado também para o programa, conversar bastante. Falar sobre obesidade é ajudar a transformar a vida das pessoas. E tem muito a ver com saúde, né, doutor? Antes de qualquer coisa, né? Em primeiro lugar é saúde, buscar a saúde. A obesidade é uma doença. Sim. Já tem CID, se tem CID é doença, se é doença tem que tratar. Né? E é um tratamento multidisciplinar, não é só medicação, não é só cirurgia, são vários aspectos e a gente precisa desmistificar ainda a obesidade, que ela ainda é. As pessoas veem como uma condição, não como uma doença. Sim, e muitos ainda romantizam isso também, a internet vem com uma força tremenda às vezes para atrapalhar, não é? Não, isso para mim é um dos maiores absurdos que existe, é romantizar. Quem romantiza a diabetes, quem romantiza a pressão alta, quem romantiza o câncer? Não, você tem que respeitar, tem que ter empatia, você tem que tentar ajudar aquele paciente. Você tem que falar, olha, você tem uma doença que pode levar a outras doenças, entre elas pressão alta, diabetes, infarto, AVC ou até o câncer, e a gente pode te ajudar. Ela falou, não quero, eu gosto assim. Tudo bem, a gente respeita. Não, eu preciso de ajuda. Tem que oferecer, ela tem que saber o que ela está se sujeitando e um jeito de conseguir resolver. Perfeito. Mas antes da gente até entrar no assunto, vou pedir para você contar um pouquinho da tua história, né? Por que escolheu a medicina? Você teve um processo de emagrecimento, então conta pra gente um pouquinho. A medicina, assim, eu não tive muita escolha, né? Porque família de médico, meu pai era cirurgião, bisavô, tio-avô, e vai lá, né? A linhagem grande, meu irmão é médico, cirurgiões, então eu não tive muita opção. Mas você, né? já tinha esse olhar... graças a Deus ele não me deu muita opção, porque é a coisa que eu mais amo, né? Que ótimo. Depois da minha esposa, das minhas filhas, é a coisa que eu mais amo no mundo é ser médico. E eu sempre tive essa questão com a obesidade, eu engordei na adolescência muito, e muita ansiedade, e uma compulsão alimentar, hábitos horríveis, e eu não conseguia emagrecer, né? Eu não conseguia. Na verdade, eu emagreci e engordava naquele efeito sanfona eterno. Cheguei aí no auge do meu peso a ter 170 quilos. Nossa. Em 2018, eu já era hipertenso. Eu já tinha os exames para açúcar e colesterol alterado. Meu pai faleceu
com 59 anos também, devido às complicações de diabetes e obesidade, e eu provavelmente ia caminhar para esse mesmo, né, eu ia trilhar esse mesmo caminho que ele. E daí, em 2018, eu fiz cirurgia bariátrica, emagreci, mas eu não enxerguei aquilo como uma porta para um novo estilo de vida. Eu emagreci, né? Eu deixei a bariátrica lá fazer a... E o que aconteceu? Que eu voltei a engordar. E, infelizmente, 70, Mesmo 80... depois da bariátrica? Mesmo depois da bariátrica. Tá. Né? Eu mudei o estilo de vida, eu até fiquei com um estilo de vida pior. E daí eu voltei a engordar, a frustração é imensa, assim, é devastador, assim, psicologicamente. Você engordar já é ruim, depois da bariátrica, né, Mayra, é devastador. Eu não preciso falar, minha história é a mesma. Sim. E aí eu comecei a estudar sobre obesidade, eu trabalhava em hospital, eu sou cirurgião, né, atendia muitos pacientes graves, eu comecei a estudar sobre obesidade, e ali eu vi que a obesidade é uma doença da mente, não é uma doença do estômago. Se fosse doença do estômago, eu e a Maíra, a gente teria sido curado depois da cirurgia. Da bariátrica. Perfeito. E aí eu entendi a importância da terapia medicamentosa, da terapia, da nutrição, da atividade física, e ali eu comecei a mudar a minha história, né? E uma luta pessoal acabou virando uma missão de vida, hoje eu trabalho com isso, né? Ajudando meus pacientes a emagrecer. Eu já vou pedir para você mostrar, mas eu vou levar aqui para o lado direito, até antes da gente entrar no processo. Lu tem um trabalho também que tem muita importância, e a gente fala até dessa integração entre as áreas, né? Fala um pouquinho como que é esse teu trabalho, como que você enxerga. Sim, é muito gostoso falar sobre esse assunto, porque a gente carrega como uma missão de vida, como o doutor falou. E você trabalhar com missão de vida faz toda a diferença, porque nós vivemos aquilo que indicamos para os nossos pacientes. Os pacientes bariátricos, os pacientes com obesidade, quando você trata em conjunto com a medicina, com a psiquiatria, nossa, o paciente voa, né, doutor? Sim. O paciente voa, porque de fato é um trabalho integrativo, porque o paciente ele precisa trabalhar aquele relacionamento com o alimento, então não adianta nada operar, não adianta nada medicamento, não adianta nada vai funcionar se aquela relação com o prato não estiver adequada. E eu acho que isso faz muito a parte da vida de todo mundo, de toda mulher, porque toda mulher, ou ela está querendo emagrecer, ou ela, no meu caso, eu falo, preciso ganhar massa, preciso aumentar, é um outro caso que a gente não vai nem falar hoje aqui. Mas fala um pouquinho desse teu processo, como é que tá, para depois a gente passar para lá. É literalmente um processo mesmo, mas de anos nessa tentativa, assim, de engatar não só emagrecimento, mas uma nova vida. Eu percebi que depois da terapia foi onde eu consegui ter resultado. Olha que interessante. Então, assim, eu já sabia a quantidade que eu tinha que comer, o horário que eu tinha que comer, o que eu não tinha que comer, eu sabia tudo isso. Mas tinha algo que me travava e era sempre a mente. Então, assim, teve uma coisa que a minha médica falou pra mim, ela falou, Nath, você pode se alimentar muito bem, mas se você continuar sendo consumida pela ansiedade, pico de estresse, falando em questão de hormônio e tudo mais, isso vai prejudicar muito. Então, assim, hoje a prática de Muay Thai, por exemplo, não é só pela questão de, eu vou perder calorias ali e tudo mais. É porque eu sei que é um escape para aliviar meu estresse. Sim. Então, assim, eu vou reduzir, isso vai me dar mais qualidade de sono. Então, assim, foi um ciclo, sabe? Um círculo perfeito, assim, que me ajuda nesse processo hoje. Que eu consigo ter um pouquinho mais de resultado e me motiva a continuar. Eu vou querer depois falar sobre os resultados, sobre motivação também, mas eu já vou pedir com a autorização da Maíra. Nós temos algumas fotos aqui e, Davidson, você pode colocar pra gente? Eu falo pra ela que eu não teria vergonha, eu me orgulharia de mostrar essas fotos, né? Pode soltar, Davidson. Não sou eu, é a avó do Márcio. Pode ir passando, tá? Você pode ir falando, tá, Maíra? E falar um pouquinho Ali sobre foi isso. quando eu fui presa na alfândega por roubar Doritos nessa foto. Essa eu tava tendo um AVC, ó lá, nenhum Parece CNPJ outra pessoa, vale um né? AVC. Ali eu achava que tava feliz, ó lá. Eita. Aí você já tava num processo, não? Tava, começando. Aí eu tô ali eu tava começando. Aí eu tô começando. Tá. Aí ainda não. Aí eu tô começando, tá vendo? Ali eu tô no começo do tratamento na clínica. Pode passar. Repondo vitamina. Aí é o mesmo lugar.
Ah, o mesmo local. É o mesmo, eu tô no mesmo lugar em 2022 e aqui agora no carnaval agora. Maravilha, tô no obrigada, mesmo lugar. Davidson. Não, eu pedi, quando a Maíra veio Sim. para o programa, eu falei, eu gostaria muito de trazer o doutor Marcelo para falar um pouquinho desse processo. E eu acho que, primeiro, para a gente chamar a atenção em relação à doença, e Isso. também como às vezes não é tão Sim. fácil a gente chegar nesse resultado, né, Maíra? Quando você me perguntou se eu tinha algum problema de falar disso, Uhum. gente, eu não tenho problema nenhum em falar disso, eu não tenho vergonha das fotos, não tenho. Eu comecei a ficar um pouco assustado uma época que eu não queria mais falar. Foi um pequeno período assim, porque chegavam na clínica dele com as minhas fotos, falando assim, eu quero ficar assim um mês igual ela ficou. Aquilo começou a me assustar. Uhum. Começaram a me chamar nas redes sociais, como que você ficou assim em um mês? E isso me deixou um pouco nervosa e assustada por conta dele. Uhum. Não era nem por minha causa, porque eu não trabalho com isso. Mas eu falava, vão falar que ele fez isso em um mês, vão brigar com ele. E não foi. Brigaram. Brigaram. Entendeu? E não foi. Aquilo me deixou um pouco tensa, que foi na época que você me perguntou. Eu não tenho problema nenhum, eu brinco, eu falo. O Márcio outro dia estava mostrando para a esposa dele umas fotos nossas na Argentina. Aí eu falei, olha como o Márcio era bonzinho, gente, ele levava a avó dele viajar. Ai, que fofo. Fofo, né? Eu não tenho problema nenhum com isso, eu fui obesa desde criança, não tenho problema, né? Eu tenho uma mãe muito magra e um pai gordinho, né? Meu pai não chegava a ser obeso, mas gordinho. Mas eu nunca tive uma questão assim com isso, assim, muito pelo contrário, eu quero que o meu resultado alcance pessoas que queiram buscar o tratamento de verdade. Porque o que eu estava contando para a doutora Luciana lá fora, meu tratamento, até chegar o peso que eu tenho hoje, foram 2 anos e meio. Então gente, não é um mês. Não é nem 3 meses. Pensar assim, não. Chegou setembro, eu quero colocar projeto biquíni. Não é. Né, eu lembro que um dia um paciente... Não, o nível de obesidade que ela tinha, não. Não dá. Um paciente foi lá e me encontrou, a esposa dele me encontrou um dia e falou assim, em um mês ele só emagreceu 6 quilos. Aí eu lembro que aquilo, primeiro eu fiquei com muita raiva, porque tava falando mal dele, então eu fiquei com raiva. Aí eu falei assim, você já pegou 6 peças de picanha? Aí ela ficou me olhando assim, falei, seu marido emagreceu 6 peças, cada picanha tem 900, se for picanha de verdade 1 quilo, são 6 peças de picanha. Gente, é muita coisa. Em um mês é muita coisa. A vida inteira. A vida inteira, em um mês ele queria emagrecer 40 quilos. Não vai, gente, não é assim. Então eu gosto de contar a minha história inteira, né, e que a pessoa preste atenção nisso e tenha consciência disso. Dr. Marcelo, primeiro, tem 2 diferenciais muito grandes nele. Primeiro, que ele também é um ex-obeso. Passou por esse processo. Então, ele entende as nossas compulsões. Quando a gente brincou do Doritos ali, é porque eu brigava com a minha mãe por conta de Doritos. Não podia faltar Doritos. Brigava de verdade. Então, a gente brinca que aquela foto foi quando eu fui pegar na alfândega roubando Doritos. Porque era uma realidade, eu fiquei muito brava porque tinha acabado o Doritos. Então, gente, é uma doença super séria e é da cabeça, pelo amor de Deus. Hoje eu nem ligo pro Doritos, a minha relação com a comida é extremamente saudável. Só que assim, aí o outro ponto é o diferencial dele que eu vejo e sinto muito. Ele cuida da gente primeiro de dentro para fora. Primeiro, a primeira coisa que ele olhou em mim, as minhas vitaminas. Eu tenho uma anemia profunda, tinha, né, hoje não tenho mais. O primeiro mês que ele cuidou das minhas anemias, ferro, ferritina, vitamina D, B12, eu emagreci 6 quilos. Só com ajustes. Só com ajustes. E eu falo, não foi um período sacrificante da minha vida, não foi. Que nem as dietas malucas que eu fiz na vida toda, da lua, do vigilantes do peso, do não sei o que lá, da bolacha de água e sal que a minha mãe fazia eu comer. Você tentava Tentava, bariátrica, tudo. Você chegou a fazer bariátrica? A minha história é a mesma que a dele, é igual. Nossa, é a mesma história. E a gente emagreceu junto, a gente brinca que ele é o paciente 00, eu sou a 01. Aí teve o cuidado hormonal, porque a minha mãe entrou na menopausa com 35,
E eu com 35, que foi quando a gente começou, eu já tava naquela fase assim, menstrua um mês, não menstrua 2, sabe? Daí ele falou, Maíra, vamos olhar para essa parte agora, ajustamos as vitaminas. Cuidamos da parte hormonal, foi mais uns 10 quilos, assim. E assim, já tava legal, já era uma diferença muito grande. Aí eu parei nos 88, e pra mim, assim, já tava maravilhoso, eu já tava super feliz. Aí ele falou, Maíra, agora é por estética, vamos, né? Eu ainda tava acima do peso, ainda precisava emagrecer por saúde, mas agora é mais vamos lapidar aí? Falei, bora, o que você mandar eu faço. Não, e a gente estava até comentando, assim, claro que a saúde é em primeiro lugar, mas você vê os resultados no espelho também? Também. Não tem como a gente deixar de lado a autoestima. Ainda mais para uma mulher, né? Você vê mulheres assim, sem vaidade nenhuma, e elas gostariam muito de ter, de ir provar uma roupa, né? Às vezes a gente recebe vídeos, né? Olha, eu tô com um problemão, tive que trocar meu guarda-roupa inteiro, sabe? Hoje eu uso a roupa que eu quero, não a que tem. Olha aí, essa frase E assim, o legal dessa história foi, né? Foi esses 2 anos e meio, e foi indo devagar. Então, o ano passado, em abril, a gente foi para os Estados Unidos, né? Eu e a Nath. E ali eu revolucionei tudo, que eu fiz curso, eu aprendi, eu vi como as clínicas lá estavam fazendo. E eu trouxe pra cá. E aí eu falei, Maíra, ó, vamos. Dela, vamos. Ela, o 01, né? E eu tinha 110 quilos em maio, a Maíra tava com 88, de pacientes até com mais peso. Foi ali que eu mudei todo o tratamento, que a gente começou a focar em coisas assim um pouco diferentes. E aí foi, né? Foram 25... Eu perdi 20 em 2 meses, ela perdeu por aí também. E aí... E assim eu consigo um pouco que responder as 2 maiores dores do obeso. Eu ia te perguntar exatamente isso. É emagrecer sem sofrer muito, sofrer sempre. Dá, doutor? Eu não sofri. Sem sofrer muito, né? Sem deixar de lado aquilo que é bom na vida e se manter magro. Eu acho que esse manter magro talvez... não engordar novamente. Né? Tá. Essa é a maior dor. Que é a pergunta que eu mais recebo. Tá, e depois? E como é que é feita essa manutenção? É um método? Como é que é isso? Assim, o paciente tem que se apaixonar pelo nunca, processo. E nunca mais te larga. Não, eu já dei alta para alguns, né? Depende muito de quanto tempo ele foi obeso e esse grau de obesidade. O paciente tem que se apaixonar pelo processo de emagrecer. Ele tem que ver ali o novo estilo de vida dele. Né? Então, fazer academia, controlar sono, ter ali bons hábitos, meditação, yoga, bons pensamentos, isso faz a diferença. Para quando ele chegou no peso dele, para ele se manter. E assim, Vanessa, a gente precisa da ajuda medicamentosa. É uma doença crônica. Eu uso até hoje, eu estou no meu peso ideal, a gente está no peso ideal desde agosto. E a gente faz uso dessa medicação até hoje. Já tentamos parar, não tivemos sucesso. Tem paciente que consegue. Não, eu já não mais, eu já não tomo mais. Então, você vê, a Maíra já não precisa, eu não consigo. Né, porque ali dá 3 semanas, aquela ansiedade de novo, aqueles pensamentos de comida voltam, aí eu faço uma dose pequena de manutenção. A gente precisa, né, não tem como. E eu faço academia todo dia, faço terapia também. Então existe isso. A gente não pode deixar de lado a medicação. O remédio está aí para ajudar, né? Mas não pode ser só o remédio, não é só a canetinha. Vai emagrecer? Vai, mas vai emagrecer muito ruim e vai voltar a engordar. Eu já não tomo mais, porque eu já estou usando as roupas da filha dele já. Tem 10 anos. Não, a gente está chegando no finalzinho aqui do primeiro bloco. Vamos para um break, então, e na volta, já que, né, o senhor falou sobre essa questão do medicamento, eu quero entender um pouquinho mais das técnicas. Lu, pode contribuir também. E aí vou deixar essa pergunta: será que dá para emagrecer sozinha? Não. Vou deixar. A gente já volta.
Estamos de volta com o Tricotar, hoje falando sobre emagrecimento e processos reais de emagrecimento. A gente saiu aqui pro break perguntando, será que dá para emagrecer sozinha? Até antes de ouvir de vocês, vou passar aqui para nossa Nutri. Lu, qual que é a importância de ver esse trabalho integrado e ter realmente um acompanhamento de um médico e de um nutricionista? Indispensável. Para mim é a palavra rema. É indispensável, porque o nutricionista, ele trabalha os hábitos alimentares. Sim. Muitas vezes esse paciente, ele vem com toda a boa vontade do mundo, ele quer a ajuda de um nutricionista, o nutricionista faz todo aquele trabalho de orientação, mas tem outras áreas da vida desse paciente que precisam da contribuição de médicos. Perfeito. E muitas vezes mais de um. Endocrinologista, o médico do emagrecimento, o psiquiatra. Gente, se eu falar pra vocês quantos médicos são os meus, vocês vão cair pra trás. Ginecologista e por aí afora. Agora, o que é muito importante ressaltar é que haja uma comunicação entre esses profissionais. Sim. Uhum. Isso é fácil? Não. É extremamente desafiador. É extremamente desafiador, porque na prática diária é desafiador pela questão do tempo. Né? O médico está atendendo, o nutricionista está atendendo, o psicólogo está atendendo, todo mundo está trabalhando, mas a gente precisa ver que o centro de todo esse nosso trabalho é o paciente. Então precisa haver um tempo para que a gente possa fazer essa troca e dar sugestões um para o outro, né? Porque todos nós podemos contribuir. E o médico, ele vem com a questão medicamentosa, que é indispensável, porque o paciente, quando ele já vem de várias tentativas, o nutricionista sozinho, ele não vai ter sucesso. Não vai ter sucesso. Os meus médicos se conversam. Eu tenho psicólogo, psiquiatra, Dr. Marcelo, quem mais? Você que sabe. Eles... eu, João. Dr. Marcelo, como que você se conversam. intitula? Médico... Então, assim, essa é uma questão que o CFM é meio complicado. Ainda não. Eu sou cirurgião geral por formação, mas a gente não pode se intitular especialista e de uma especialidade que nem existe ainda, ela não foi ainda oficializada, que é obesidade, né? Então, eu sou médico, sou cirurgião e sou estudioso dessa área da obesidade, né, de longevidade né, de manutenção e promoção da saúde. Dentro da tua clínica, você trabalha sozinho ou tem outros profissionais? Médico sou eu. Tá. Mas tem enfermeiro, tem biomédicas, né, tem a psicóloga, não está dentro da clínica, a gente não tem espaço físico, a gente indica, a nutricionista também, tem as parceiras, a gente indica, trabalho online. Psiquiatra também. Psiquiatra também. O psiquiatra é um amigão meu de Goiânia, faz online também. Legal. Então isso é uma coisa maravilhosa da tecnologia, né, da telemedicina. Perfeito. Então mas trabalha assim, tem a dermatologista também, porque aquele excesso de peso vai virar flacidez, então ela ajuda. Não, é uma equipe. Tem o cirurgião plástico também, que é parceiro aqui de Santos, né, a Dermato também. A gente se conversa. E a esteticista também, né? Então, tem que ter. Eu passo em toda essa galera aí. Ele falou só esses 3 é nada, eu passo em todo mundo. Ô, Maíra, e eu perguntei, né? Dá pra emagrecer sozinha? Não. Dependendo do nível. Tem algum nível específico que dá pra gente falar? Ou às não vezes... sei o nível, eu posso falar por mim, né? Eu tentei muito e não consegui. Qual nível, Se a gente Marcelo? pegar o IMC, é claro que não é assim, a gente não pode taxar, medicina não é uma ciência exata. Se a gente pegar um IMC, que é aquela conta que a gente faz do peso dividido pela altura quadrada, hoje nem é mais considerado. O IMC para uma pessoa, se você for analisar uma pessoa só, ele não vale. Por exemplo, o meu IMC é 23, mas eu tenho, meu percentual de gordura corporal é 10%, então não bate. Mas, como população, o IMC é muito bom. Né? Se você pegar um conjunto populacional para você fazer um estudo, ele é maravilhoso. Mas se a gente pegar um IMC até 30, sobrepeso, com disciplina, dá. Agora, acima de 30, quando chega na obesidade, aí o trabalho é muito mais intenso. Quanto era o nosso, Doc? 50? O meu já... o meu auge já foi 42, era o teu por aí. Era igual, Não, e até acho que é importante a gente falar isso para quem tá em casa, né, também pra gente não desmotivar pessoas, às vezes, que não
não conseguem procurar um Sim. profissional, não Gente, tem eu condições? falo, todo mundo que me faz esse questionamento ou que põe algum empecilho, porque sempre tem as Sim. barreiras que são psicológicas. Eu só falo assim, é só me olhar. É. Eu sou um fato ambulante. Não, Eu falo, é só absurdo. você me olhar, contra fatos não há argumentos. Sim. É só me olhar, eu sou um fato ambulante. Aí a pessoa fica sem argumento Sim. de tipo, isso não dá. Aí vem também uma barreira direto que me perguntam, é caro. Eu falo, o que é caro? Porque hoje o que eu demorava um dia inteiro para produzir no meu trabalho mudou. Eu mudei, eu sou outra pessoa. Sim. Eu era ranzinza, eu era chata, eu tava sempre de mau humor. Eu sentia muita dor, gente. Eu sentia dores crônicas. Eu tinha artrite no quadril, eu tinha Crohn. Então eu tinha dores horríveis. Como que eu ia ser feliz? Não dava, né? Fora os gastos com comida também, né? Aí, Você acaba mudando o que gente, você eu gasta. falo primeiro, eu demorava o dia inteiro para produzir o que hoje eu produzo em meio período. Isso é fato. Pode perguntar para quem trabalha comigo. Isso é fato, tá? Outra coisa, o que eu gastava com comida, eu pus na ponta do lápis. Quando ele fez esse cálculo? Fiz, porque era um tratamento caro no começo. Tá. A gente ficou Sim. calculando por quanto que é, né? Como que vai ser. Eu e meu marido, ele vence o Monjaro, né? Ele consegue, ele come, o prazer da vida dele é comer, não dá para tirar isso dele, é impossível. Então a gente comia fora todos os dias, a nossa alimentação era horrível. Eu pus isso na balança, só de café da manhã nós gastávamos por mês mais ou menos R$1.000. Aí eu reverti tudo isso para cuidar de mim. Sim. E o quanto que isso também não te fez produzir mais, ganhar mais dinheiro? Muito mais. Eu falo, eu ganho muito mais hoje, porque eu produzo, eu tô bem. Tava contando pra doutora que a minha virada de chave foi um dia que o meu filho gosta muito de Lego e eu não conseguia brincar com ele. E ele me chamou, eu fui na hora, sem pensar, e eu fiquei agachada com ele procurando uma pecinha. Quando eu me dei conta, eu tava 20 minutos ali agachada, mais ou menos, procurando uma pecinha. Eu chorei, sozinha ali. Não. Porque eu Qual o preço disso? Ontem eu fiquei jogando bolinha de gude com ele abaixado um tempão. Ontem eu já não chorei mais, porque agora eu já acostumei. Mas o dia ali foi a minha virada de chave. Eu falei, cara, a minha vida mudou. Eu tenho outra vida, hoje eu sou outra pessoa. E eu chorei ali sozinha com aquilo, que são coisas que às vezes só quem é obeso entende. Tipo, o Márcio olhando pra mim, porque por mais que ele coma, ele é magro, então ele não tem essa percepção, esse entendimento. Mas quando eu contei pra ele, pô, Maíra, caraca, eu fiquei 20 minutos agachada procurando uma pecinha de Lego. O senhor acaba junto com o paciente, né? Vibrando junto, né? O trabalho do Dr. Marcelo é junto, é todos os dias. Se você chamá-lo todos os dias, ele vai te ajudar todos os dias. Não, eu quero saber o que a Maíra mais se ela te deu muito trabalho. Não, Maíra, zero. Olha! Não, a Maíra, sabe o que é? A Maíra, o sonho dela era emagrecer. Tá. Fala, Maíra, quer ganhar uma Porsche e emagrecer? Emagrecer. Quer ganhar na Mega Sena? Emagrecer. Que forte isso. É o sonho da vida. Porque o resto, ela era uma pessoa, e eu tenho muitos pacientes assim, uma pessoa de sucesso. E o único fracasso da vida dela era ser obesa. Nossa, gente, olha aqui. Desculpa falar, Maíra, mas, né? Casada com um cara fantástico, um casamento espetacular, filhos maravilhosos, uma condição financeira boa, empresária, tudo. Só que tinha aquela coisa que arrastava ela, que era a mesma coisa que eu, casado com uma mulher fantástica, 2 filhas lindas. Quer ganhar um charuto, né? Aliás, ó, a esposa tá aqui nos bastidores, o marido também, então, ó. Não, é difícil você ser ali do casal, você ser tem o casal 1 e o 0, né? É difícil ser o 0, que a Natália também é muito magra. Mas essa questão, você vê, eu tenho um paciente que mais emagreceu, ele emagreceu 120 quilos. Uau. Ele é meu amigo, a gente vai treinar junto. Ele é o 02. Começamos a ser, né? Essa questão também que ela falou, eu tenho um paciente que ele é desembargador, né? Ele é muito na dele, então assim, ele não quer que eu mostre foto e tal, eu não vou mostrar, a gente respeita, óbvio. E ele veio pra mim muito acima do peso, diabetes, aquela questão toda, e ele teve ali um filho lá, raspinha do tacho, o menino, ele era, né, tinha ali o espectro autista e ele era muito agitado.
E o moleque queria pra Disney e ele não ia pra Disney porque ele não ia caber na montanha-russa. Falei, calma. E foi, a gente cuidou, ele tirou foto na montanha-russa, ele e o menino chorando, falou, doutor, ó, te dedico. Eu falei, não, dedica você, né? Porque, olha, você conseguiu. A gente foi na montanha-russa junto, no É, mesmo legal. banco. Então, essas histórias, assim, é fantástico, sabe? Você poder ajudar a proporcionar isso. E antes eu trabalhava em hospital, que eu já pegava as pessoas em modo já quase que irreversível. Eu conseguia prolongar um pouco a vida dele. Na verdade, eu prolongava o sofrimento, né? Hoje não, hoje eu consigo mudar ali na base, para ele viver mais e viver melhor. É o que a gente tenta fazer. Parece Qualidade besteira, de mas vida, a né? gente se Sim. olhava quando a catraca Sim. fechava É. na montanha-russa, a gente se olhava, tipo, É. era muito absurdo para nós aguentarmos um parque um dia inteiro. Sim. A gente tava assim ano passado, né, Sim. em êxtase, Sim. a catraca fechar, não tirarem a gente do brinquedo Não porque ter dor, né? ultrapassava. Não ter dor. O máximo que a gente fazia era se Imagino. alongar, né, Doc? Sim, De vez em dava quando. umas esticadas. Aquelas alongadas, mas parece besteira para quem é magro, mas para o obeso Sim, é muito. é isso que eu é falo. muito Eu absurdo. nunca fui obesa, então isso que vocês falam pra mim, eu Sim. entendo, dá pra gente sentir o quanto isso foi Sim. importante pra vocês, né? Mas a gente falou aqui também sobre a questão da continuidade, do se Sim. manter. E eu acho que o senhor ter passado por esse processo É. faz toda a diferença. A gente tá falando de hábitos. Eu vou levar pra Lu aqui, porque Lu, ela também, acho que além de trabalhar com a nutrição, você é um exemplo também, porque ela acorda às 5 da manhã e ela posta lá, bom dia vida, bom dia saúde. Então não tem como, eu acho que a Sim. gente olhar para, de repente, profissionais que são Sim. exemplos disso, né, do que a gente está vivendo. É, Traz aqui. eu tenho algumas pessoas na minha família que carregam, né, essa questão da obesidade, mas eu fui na contramão. Eu perdi um irmão, ele tinha 33 anos, eu perdi por câncer, e ele se cuidava, e mesmo assim tudo aconteceu. E eu decidi ali naquele momento, eu tinha 18 anos, de que eu ia viver para a vida. Uhum. E assim foi, fui para odontologia, cheguei na nutrição, e a nutrição ela trouxe para mim essa vivência de agradecer todos os dias a oportunidade de fazer diferente, melhor, para que eu tenha a liberdade física que você fala, na minha velhice. Porque hoje eu tenho 52 anos, né, vou fazer agora no mês que vem, mas assim, eu busco a minha liberdade física, e eu acho que essa é a busca de todo mundo, porque quando você não consegue estar no brinquedo, quando você não consegue agachar para estar com um filho, você vive limitações que a obesidade te traz, e tudo isso acarreta todas as outras questões que nós já falamos, psicológicas, emocionais, de relacionamento. Quantos casamentos não finalizaram por conta dessa própria relação que a mulher tem com ela mesma, com o corpo dela? Não, gente, o meu relacionamento mudou absurdamente, porque eu me sentia muito feia e ele achava que eu não gostava dele, que era algo assim. Não era eu comigo. Influencia em Exatamente. tudo, E a tudo, vida como agora eu um me acho todo, bonita, né? Outra. A intimidade melhora muito. Tudo melhora. O trabalho, a vida pessoal, o relacionamento, a saúde, tudo. E a gente estava conversando, né, até um pouquinho antes aqui, Madame, e você também trouxe um relato que eu acho bem importante, que a gente falou, né, difícil emagrecer sozinha, mas o quanto também esse processo de medicamentos, o quanto isso também ajuda você a olhar, saber que está tendo resultado e continuar. Porque assim, hoje, principalmente na internet, as pessoas são muito imediatistas e falsas, né? Então assim, você abre um TikTok, você vê lá, em um mês a pessoa posta uma foto que você fala, uou, e aí você não sabe o que ela fez. Mas o pior é que as pessoas não mostram se aquilo ali tem continuidade. Porque assim, emagrecer de forma definitiva requer você todos os dias tomar a decisão de se manter magro. Isso mesmo. Então, uma coisa que a terapia me ajudou muito é que hoje eu entendo que eu estou dentro de um processo e que todo dia eu planto um resultado. Mas assim, eu quero chegar a não sei quanto. Ok, hoje eu não estou, mas se eu parar, eu não vou chegar nunca. Então, é uma continuação. E só a terapia me trouxe esse olhar, assim, de entender que tem muita gente que posta coisas irreais, que o meu processo é diferente do outro, e que essa questão de
de abraçar tudo que cabe para favorecer é importante. Então, assim, hoje eu sei que a médica é importante para olhar as vitaminas, para me falar sobre o meu sono, que eu falei, nossa, é verdade, eu nunca dei tanta atenção para o sono. É que não é só sobre o que eu como. Eu cheguei em uma fase da minha vida que se eu tinha vontade de comer o meu segundo pedaço de pizza, eu não comia porque eu falava, nossa, só a gorda vai comer. Então, assim, eu queria tanto, mas o que vão falar de mim? Aham. E E o teve quanto de uma sofrimento fala, atrás exata, disso, né? teve uma fala que o doutor acabou de falar que é muito a minha realidade, de você enxergar que tem sucesso em tudo. Quando fazia questionário, me define. Todo mundo falava determinada. Eu falava, cara, só no meu emagrecimento eu não consigo isso. Tudo que eu quero eu dou um jeito e vou ali, sabe? Se for para acontecer na minha vida, acaba acontecendo. No profissional, sou extremamente determinada, mas, poxa, isso eu não consigo. E são anos, né? 1 ano, 2. Meu filho tem 9. E desde que ele nasceu, é uma tentativa. Só que hoje eu tenho uma realidade psicológica diferente. Sim. De que eu tenho sucesso sim, eu só preciso continuar. Mas Porque assim, não é um dia nem 2, é uma constância. para aliviar, talvez, uma possível culpa que você sentia, ou talvez sinta agora, a gente luta contra um DNA muito poderoso para estocar a gordura. É a evolução ali, a gente pega ali na Idade das Cavernas, você tinha lá os homens, aquele que estocava a gordura ganhou na corrida E da minha evolução. família materna inteira é obesa. Porque a gente passava fome, a gente caçava, só que não dava certo. Nosso DNA ele é muito poderoso pro jejum. Só que a gente não tem nenhuma arma contra o excesso. E durante quase nossa história inteira aqui no planeta, a gente passou fome. Né? O homem passou fome. De algumas décadas para teve excesso de comida e comida ruim. Então, o corpo vai querer voltar. E assim, a verdade dói, mas ela liberta. A luta é eterna. Com remédio? Talvez. Mas ali você, né, ali na disciplina, e quando a gente cria a disciplina, a motivação cai, mas a disciplina tá lá para te fazer você ir para academia, para você não sucumbir. E se sucumbir, dia seguinte tá aí, a gente, né, limpa a poeira e toca o barco. Doc, né? o exemplo arrasta, né? Porque a minha filha também foi... Não, mãe, quero ir no tio Marcelo também, e tá usando 38 aí de cropped, arrasando. Tinha algumas condições, né, que foram 17 resolvidas anos, também, da resistência à insulina, e é isso aí, a gente tem que tratar as crianças, a gente tem que tratar os adolescentes, sabe? E você falou uma coisa muito interessante do ganho de massa, não é um assunto para agora, Vanessa, mas vai ser um assunto para a próxima década. Eu imagino. Que a gente vai vencer a obesidade. A gente vai vencer. Mas essas pessoas vão emagrecer com muito pouco músculo e isso talvez é pior do que o excesso de peso. A massa magra é extremamente importante. Doutor lançou uma bomba. Salta para o grama. Vou me convidar pro próximo. Bem, convidar pro próximo. A gente vai para os nossos agradecimentos e a gente já volta para finalizar aqui. Nossa, ontem no Agradecer então aos nossos patrocinadores, Alhambra Móveis e Caioa, que são 2 empresas consolidadas aqui em Santos, responsáveis pela ambientação do nosso cenário. Clínica Mitra de Medicina Integrativa, que cuida da minha saúde, é uma referência em terapias injetáveis e hormonais. Aos nossos parceiros, Ermelinda Conceito, que está me investindo, tem uma loja física ali no Supercentro Boqueirão, entrega para qualquer lugar também. Magnólia Camargo, acessórios e bijuterias, olha essas peças lindas compondo os meus looks. Loja física na Praia Grande, entrega para toda a Baixada Santista também. Giovana Leite, que é responsável pelo meu cabelo, pela minha maquiagem, faz produções lindas, também tem um espaço físico em Santos, desde maquiagens casuais até noivas com exclusividade. E Turbine Mídia, que é uma empresa especializada em crescimento orgânico e estratégia para as redes sociais, que agora está com espaço completo, com estúdios e tudo que você precisa para gravar os melhores conteúdos. Infelizmente, né, ou felizmente, porque o programa foi incrível, estamos chegando ao finalzinho. Já falei com o Dr. Marcelo que vai voltar aqui para a gente falar sobre ganho de massa muscular. Sim. Lu, obrigada, prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Vanessa. Doutor, foi um prazer conhecê-lo e queremos sim, o senhor na próxima. Obrigada pela audiência e estou à disposição para cuidar do seu intestino. É porque nem falamos da importância do intestino também nesse processo, no próximo, né, doutora? No próximo. Madame, obrigada. Eu que prazer ter agradeço. você aqui. Obrigada.
Maíra, parabéns. Obrigada. Né? A gente te admira e depois que a gente sabe dessa tua história, a gente te admira mais ainda. Obrigada, Parabéns. obrigada. Obrigada por colocar isso como pauta do programa. Não, obrigada, eu que agradeço, é um prazer falar disso e eu falo que se eu puder tocar uma pessoa de forma positiva com o meu resultado, eu já foi um grande sucesso. E que isso também está ligado ao trabalho, parece que não, parece que é só estética ou saúde, mas não, está ligado ao trabalho também, o empresário que cuida da saúde, cuida de um CNPJ melhor. Perfeito. Doutor, parabéns pela história também. E tem livro, né? A Chave do Emagrecimento, ó, doutor Marcelo Bechara. Já estou com o meu aqui. Obrigada por ter vindo aqui. Fala um pouquinho do livro antes da gente encerrar. O livro conta a minha história, minha luta contra a obesidade. Vanessa, ali quando a gente está no auge da nossa angústia, que a gente acha que só nós somos obesos ou qualquer outro tipo de problema, a gente saber que existe outra pessoa que também passou pelo mesmo problema alivia um pouco o nosso sofrimento, ainda mais quando essa pessoa venceu. Então a gente enxerga uma luz no fim do túnel. Eu achei a minha chave do emagrecimento e a minha intenção é que as pessoas que lerem esse livro consigam entender e elas possam se motivar a achar a chave delas também. E é isso que eu mais queria. É uma leitura fácil, é um livro para leigos, não é um livro técnico. Tem algumas partes também, mas é bem fácil de entender. E a minha intenção é essa, que as pessoas possam se motivar, né, as pessoas obesas, e conseguir encontrar também, chegar na sua melhor saúde. Obrigada, é um prazer ter você agradeço. aqui. Obrigada pela sua audiência também. Espero que você em casa aí se inspire com essas histórias, que essa é a ideia aqui do Tricotar. A gente sempre trazer assuntos importantes aí para você em casa. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo para você. Vamos dar um tchau lá na câmera.